Oi! Começando mais um vlogzinho deste canal, mais um vídeo. E o TBR do vídeo de hoje é um desafio de dar segunda chance para autores que eu não gostei no passado. Ou não gostei de algum livro dessa pessoa e tô com um pouquinho de medo de dar uma segunda chance. Ou simplesmente detestei mesmo e daí eu vou pegar um novo livro da pessoa pra ver o que acontece. Porque eu gosto de me torturar, não é mesmo? Se você tá conhecendo meu canal agora, aproveita e se inscreve, tá? Me segue nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando. Vamos lá, vou mostrar a TBR pra vocês então, o que eu li, o que eu vou ler nesse vídeo. Eu tô gravando essa introdução pra vocês vindo diretamente do futuro, porque eu já terminei esse vídeo, já gravei a conclusão dele, já fiz todas as leituras. E o que foi a minha TBR então? Eu comecei dando uma segunda oportunidade pra N.K. Jemisin, que é uma autora que eu já li vários outros livros dela. Eu já li o Quinta Estação, se eu não me engano esse é o nome, que é o primeiro livro de uma trilogia. Eu achei legal, mas eu achei um livro muito denso, achei um livro muito arrastado. E é um livro que quando eu terminei, eu tive a sensação de que eu li uma trilogia inteira só no primeiro livro. Então foi uma experiência muito cansativa e eu acabei ficando desanimado pra continuar a série. Até acabei dando os livros embora depois. Aí passou um tempinho, eu pensei melhor, comprei os livros de novo. Porque é o meu jeitão, né? E eu também li dela Nós Somos a Cidade, que esse foi um livro bem mediano. Eu gostei do conceito, eu gostei dos assuntos que ela aborda naquele livro, né? As críticas que ela quer fazer. Mas a execução no geral não foi pra mim, eu não curti muito. E depois daquele livro, eu solidifiquei, assim, um medozinho de ler N.K. Jemisin. Então, pro vídeo de hoje, eu vou dar a minha terceira oportunidade pra autora com a duologia Dream Blood, que foi lançado pela editora Morro Branco. Então, o primeiro livro é o Lua de Sangue e o segundo livro é Sombras do Sol. Graças a Deus são só dois livros. E essa duologia é baseada na mitologia egípcia, o que eu gosto bastante, gosto muito dessa coisa de Oriente Médio. Então as expectativas para essa leitura aqui foram altas e vários amigos meus, quando eu tava começando esses livros, ficaram mega comentando comigo no Instagram, falando, nossa, eu adorei, das minhas favoritas. A segunda pessoa que eu resolvi dar uma oportunidade foi uma pessoa que tá com saldo negativo comigo, ou seja, eu já li 3 livros dessa autora, um eu dei 3 estrelas, um eu abandonei. Aí no terceiro livro eu fui gostar, eu dei 5 estrelas favoritado, que é Emily Henry. Então, na minha cabeça, eu tô mais com a ideia de que eu não curto tanto assim Emily Henry do que eu amo Emily Henry. Porque eu mais desgostei dos livros dela do que gostei, sabe? 1 versus 2, esse placar não tá muito bom. Então, vamos dar uma quarta chance pra autora e ver se esse placar fica pelo menos empatado com Happy Place, da Emily Henry, que é o lançamento que saiu agora. Esse livro, infelizmente, ainda não chegou aqui pra gente, mas a Record tá super lançando, assim, os livros dessa autora um atrás do outro. Acabou de sair o Loucos por Livros, então é questão de tempo até eles trazerem esse aqui também pra gente, tá bom? E a terceira autora que eu quero dar uma oportunidade nesse vídeo, que é o que eu mais tô com medo, porque o livro que eu li dela eu realmente detestei, eu ganhei um ódio, que é a Celeste Ng. Então eu li o Pequenos Incêndios por Toda Parte, já faz uns 2, 3 anos, eu não gostei nem um pouco desse livro, eu tive uma experiência muito ruim mesmo com ele, eu fiquei super entediado, mas ela acabou lançando um livro esse ano que me chamou muita atenção, porque é um pouquinho fora do gênero que ela escreve. Esse lançamento dela, que é o Corações Partidos, é um livro de distopia, e como esse é o meu gênero, né, como eu sou perito expert, já li todas as distopias do universo e eu gosto demais, existe grande possibilidade de ser uma experiência um pouquinho melhor do que Pequenos Incêndios por Toda Parte. Então, essa é a minha TBR desse vídeo, vou dar uma oportunidade pra N.K. Jemisin, pra Emily Henry e pra Celeste Ng com esses 4 livros. E vamos ver o que rola. Eu já sei o que rolou porque eu já gravei no caso, mas vamos ver o que rola. Gente do céu, terminei a leitura de Lua de Sangue, né? E eu amei esse livro num grau. Vocês não estão entendendo, num grau. Eu já emendei e comecei a ler o segundo volume imediatamente, porque eu preciso saber o que acontece em seguida. Esse livro foi uma grande surpresa pra mim. Eu gostei muito mais do que eu esperava gostar ele normalmente. Mas assim, é um universo bem complexo. Tem uma introdução bem difícil. As primeiras 100 páginas ali, que são muito difíceis de entrar mesmo, de entender e de conseguir se situar, tanto no universo quanto no sistema de magia, quanto nos termos em si, né? Então eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos a sinopse de uma forma que dê pra entender. Aqui a história se passa numa cidade chamada Gujarat. E essa cidade e esse universo no geral, eles são bastante focados nessa religião, onde eles cultuam a deusa Hananja, que é a deusa dos sonhos. Então o sistema de magia dele também vai ser baseado nos sonhos, e ela tem o próprio templo dela dentro da cidade, que é o Herawa. E nesse templo tem os sacerdotes e as pessoas que cultuam ali, e existe um grupo de pessoas específico que tem o poder de
manipular e usar os sonhos para outros fins. Então, por exemplo, existe uma divisão dentro desse templo das pessoas que coletam os sonhos. Então, tipo, alguém tá dormindo, chega lá e ele entra no sonho e tira, tipo, uma energia. E essa energia que eles coletam, então, dos sonhos de outra pessoa, eles conseguem usar, por exemplo, para curar pessoas ou para acalmar os ânimos. Então, eles usam tanto no ambiente médico ali, né? Tipo, uma pessoa que tá com um corte na barriga. Eles conseguem usar essa energia de sonho para fechar esse corte, para curar. Mas também, tipo, uma pessoa que tá se sentindo muito triste porque ela acabou de perder alguém. Eles podem usar essa energia dos sonhos para deixar essa pessoa um pouquinho mais feliz. Também existe uma outra divisão ali nesse templo que são dos ceifadores. Quando o governo ou os sacerdotes ali do templo de Hathor determinam que alguma pessoa é corrupta, que ela não é uma pessoa boa, que ela tá fazendo merdinha, essa pessoa precisa ser ceifada. Então eles entram na mente dessa pessoa como se fossem assassinos mesmo. Eles chegam à noite, sem avisar, eles pulam na tua sacada e entram no teu quarto quando você tá dormindo. Eles entram nos sonhos dessa pessoa e guiam essa pessoa a um sonho muito bom, um sonho alegre, positivo, e ceifam a vida dessa pessoa pra ela ficar eternamente presa num ambiente bom. Então, tipo, eles matam a pessoa, tecnicamente, né? Falando as palavras corretas aqui. Só que eles matam ela num estado feliz, num ambiente, assim, de um sonho muito feliz. E com isso, eles coletam essa energia também, que é uma energia muito positiva. Eles conseguem até, tipo, compartilhar essa energia com outra pessoa e a pessoa sentir a felicidade daquela pessoa que morreu enquanto ela tava sonhando uma coisa muito positiva. É complexo, você tá vendo, né? No meio de tudo isso, no começo da nossa história, a gente tem uma personagem chamada Sunandi. Ela é de uma outra nação ali, de um outro país, e ela tá em Gujarat pra coisas específicas que eu não posso compartilhar, porque daí já é a trama política da história. E a gente vê que um dos maiores e mais poderosos ceifadores ali, que é o Eiro, ele é enviado pra coletar a Sunandi. Mas no meio de tudo isso, ele vai começar a descobrir coisas sobre a religião, sobre o templo, sobre o governo, que na verdade essas pessoas que se fazem de santas, de a gente tá coletando as pessoas pelo bem maior pra eliminar quem é corrompido e trazer a paz. Tanto que é assim uma cidade onde a paz é muito predominante, sabe? Não tem fome, não tem tristeza, nem nada. Uns negócios meio assim. Só que quando o Eiro entra em contato com a Sunandi, ele começa a descobrir os podres por trás dessa cidade, por trás desse governo, que na verdade não é bem assim. Na verdade ele cresceu com coisas sendo faladas pra ele que não necessariamente é a realidade. E daí tretas políticas, tá? Gente, esse aqui é um universo extremamente rico, não só no que tange o ambiente, a construção do cenário ali, dos personagens, das pessoas que habitam essa cidade, mas também de costumes, de cultura e de língua. Eu acho que a N.K. Jemisin, ela fez uma coisa aqui sensacional. Ela cria esses povos e ela cria culturas para esses povos. Então eles têm costumes de que as pessoas X têm que se vestir de certa forma, sabe? E quando você vai visitar alguém, é costume que você faça muita comida pra pessoa e deixe ela se esbanjar ali num banquete. Depois da comida que se fala sobre negócios. Enfim, tem todo tipo mini coisinhas que ela vai colocando de costumes das pessoas que deixam o universo muito rico. E tudo isso depende e varia de região pra região. Agora eu tô lendo o segundo livro e ele já sai um pouco da cidade e é um ambiente, uma tribo, né? Uma coisa mais bárbara, assim. E a tribo também tem seus próprios costumes. O começo é muito difícil, tá? Não vou mentir. Achei mais difícil que Caminho dos Reis. É bem complexo, mas assim, você tendo uma noção do básico aqui que eu contei pra vocês, se vocês forem procurar outras resenhas também pra tentar entender melhor, eu acho que você vai ter uma introdução mais amigável a esse livro. Mas ele é um pouquinho complexo. É um livro do estilo N.K. Jemisin, de que realmente você sai cansado. Parece que você correu a maratona, porque tem muita coisa. No começo do livro eu fiquei voltando e consultando o glossário que ele tem no final diversas vezes. Agora eu já tô super acostumado, agora eu nem olho mais. Mas eu consultei bastante, o glossário foi muito bom pra me ajudar. Mas eu gosto porque a complexidade do universo, ela não é entregue de bandeja pra você. Então a autora te coloca no lugar ali e ela presume que você já conhece tudo. Eu sou muito mal acostumado, gente, a entrar numa história e ser recebido com tapete vermelho. Então quando a gente tem experiências assim como esse livro, é um pouco estranho pra gente, né? Um pouco difícil. Eu amei esse sistema de magia, essa coisa dos sonhos. É algo que a gente vai entender. A gente tem uma noção muito concisa do que é essa magia, de como funciona. Mas, por exemplo, a gente não vê muito do cenário dentro dos sonhos. Não é tão presente aqui nesse livro. Já no segundo, já tem um pouquinho mais. Que eu vou conversar com vocês assim que eu terminar. Deixa eu terminar primeiro e juntar meus pensamentos sobre o segundo livro. Eu amo esse conceito que vários livros trabalham nele, que é tipo um governo que não é tão transparente quanto ele diz ser. Principalmente o Eiro. Ele é um personagem muito... O desenvolvimento dele é espetacular, porque ele tem esse tom de pessoa inocente, sabe? Quase como se fosse uma criança. Ele é muito inocente as coisas ao redor dele. E você que sabe a verdade, você fica torcendo pra ele descobrir essa verdade também, pra ele acordar pra vida. Ele é um cara muito respeitoso com as leis, com os costumes. E às vezes dá até uma raiva, porque você quer que ele quebre as leis. Porque as suas leis não necessariamente são boas,
sabe? Por ele ser uma pessoa muito honrosa, o debate interno que ele tem ali sobre tudo isso é muito bom. E também você nunca sabe em quem confiar, tá? Porque no começo da história, por exemplo, apresenta alguns personagens ali. Eu já olhei 2 ali e falei, ih, esses aí vai ser problema. Lá na frente, já não são mais, já são pessoas que você pode confiar, que estão do teu lado. Como tem vários interesses diferentes rolando ali em Gujarat, né? Tanto do governo, o próprio templo de Hetawa tem os seus próprios interesses. A Sunandi, que é de outra nação, tem os seus próprios interesses. O Eiru, que tá descobrindo as coisas. Então, são muitas variantes que tornam essa história complexa. A única coisa que eu achei um pouquinho fraca nesse livro foi a motivação do vilão. Eu achei que ele é um personagem meio recorte de papelão. Ele é muito clichêzinho do monarca com sede de poder, que faria tudo pra ter o poder, sabe? Pra mim ele só aparece na história pra criar oposição, quando outros personagens são muito mais presentes, muito mais bem desenvolvidos. O vilão realmente é só nos momentos em que ele precisa fazer aquela entrada maléfica e sair. E pra criar conflito, sabe? O personagem por si só não se sustentou muito. Agora, no segundo livro, ela já tá trabalhando isso melhor, tá? Inclusive, a gente não tem um vilão muito definido. É uma coisa mais rolando ali, coisas estranhas acontecendo. Mas, gente, o final desse livro é muito maravilhoso. É muito visual, é muito épico. Parece que você tá ouvindo sons ali, parece que você tá assistindo um filme. Algumas coisas ela apressa um pouquinho, fica um pouquinho confuso. É um livro que você precisa sentar depois e refletir. É um livro sensacional. A forma como ela conta essa história é encantadora, gente. Ela fala de uma forma muito bonita, sabe? Não necessariamente poético, floreado, mas ela coloca conceitos assim, que é muito diferente, é muito bonito, como por exemplo ela fala do amor. Aqui a gente vê o amor como um conceito muito bruto, muito puro, não necessariamente tomando uma forma só, sabe? Não necessariamente é um amor fraternal, não necessariamente é um amor romântico, assim, sabe? Mas você vê que os personagens em certo momento ali, eles começam a discutir sobre a essência do amor em si. Coisas assim tornam a história muito única. Ela tem um embelezamento que ela coloca em algumas mensagens que é bem diferente e é muito legal. Eu acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro. Já adianto pra vocês que o segundo tá sendo 5, o segundo tá sendo melhor ainda, mas eu venho conversar com vocês assim que eu terminar. Esse aqui, ó, recomendadíssimo. Meus amigos, concluímos então Sombras do Sol, e que duologia fantástica, maravilhosa. 12 estrelas. Nossa, eu tô muito surpreso mesmo. Eu terminei esse livro ontem e quando eu fechei ele deu aquele sentimento de luto, de saudade imediata dos personagens e das coisas que eu vivi no meio dessa história. Eu já tô muito sentindo falta. Agora eu vou ter que entrar em outro livro, ainda com a cabeça pensando um pouquinho nessa duologia Dream Blood. Vamos lá, Sombras do Sol é uma continuação que eu achei que ela seria bem diretona, assim. É mais ou menos, porque o livro se passa 10 anos depois dos acontecimentos do primeiro livro. A gente vai acompanhar um novo quadro de personagens, mas personagens antigos também vão aparecer e vão ter importância nessa história. Mas o foco mesmo, os pontos de vista, eu diria que 90% são personagens novos, e eu gostei muito de conhecer esses personagens. Inclusive, eu achei os personagens que a gente conheceu nesse livro aqui muito melhores do que o do primeiro livro, que eu já tinha achado do primeiro livro bom. Amei as dinâmicas entre todos eles. E aqui na trama, deixa eu ver o que eu posso falar pra vocês sem dar spoiler. A gente tem uma coisa sobrenatural acontecendo, onde pessoas estão morrendo através dos sonhos. Tá tendo tipo um contágio, assim, uma praga nos sonhos. E daí quando o pessoal lá do Hetawa, eles entram na pessoa pra tentar curar ela, eles morrem também. Eles são tipo infectados e acabam morrendo também. Então tá esse negócio que ninguém sabe como curar, muitas pessoas sendo infectadas, e no meio de tudo isso tá tendo tramas políticas e brigas por causa de território e de cidades, né? Que é essa parte eu não vou dar muito detalhe, porque é uma continuação meio diretona, assim, do primeiro livro, de algo que aconteceu lá. Esse livro já começou entregando tudo. Primeiro que eu li o primeiro pensando assim, nossa, eu queria muito conhecer mais esse ambiente, esse mundo dos sonhos aí, né, que eles tanto falam aí na Carec. Aqui eu fui alimentado, porque a gente chega a conhecer esse ambiente e é muito, muito legal a forma como ela descreve. O começo do livro já abre para esse novo arco que também é super intrigante. Parece que tá assistindo um filme, parece que tudo que tá acontecendo você consegue ouvir os sons, tipo as pessoas falando. Não sei se vocês já tiveram a sensação quando vocês estão lendo algum livro que um personagem é tão vívido assim que parece que você conhece a voz dele na tua cabeça. Como é mitologia egípcia, eu fiquei muito imaginando coisa de videogame, assim, de tipo o Assassin's Creed, acho que é o Origins. Mas vou fazer uma referência muito nichada agora aqui. Porque tá sendo minha diversão, meu entretenimento do momento. Se você joga Zelda, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, que no caso é o que eu tô jogando agora, esse livro tem muito vibe Zelda Tears of the Kingdom. Em alguns momentos eu ficava imaginando cenários do jogo. Eu amei demais, esse livro foi muito mais fluido do que o primeiro. A trama foi infinitamente mais interessante. E tudo isso eu digo, mais uma vez, o primeiro já foi tudo isso, então esse aqui é mais ainda. Então ele foi muito mais interessante, muito mais imersivo, teve mais profundidade, a parte política foi mais complexa.
esse templo, essa sociedade aí, o Hathaway, eles são tanto, tipo, a entidade que controla a cidade, que eles escolhem se o governante, se o rei da cidade tá favorecendo eles ou não. Então, o rei, na verdade, ele não é uma pessoa que manda, sabe? No fim das contas, por trás, ele é só mais um marionete do Hathaway. Se o rei não tá favorecendo os propósitos do templo, então eles vão dar um jeito de conspirar contra o próprio rei e colocar outra pessoa no poder que esteja alinhado de acordo com os propósitos que eles querem, entendeu? Então aqui a gente vê muito isso, sabe? Alianças que a gente viu no primeiro livro se desfazendo porque essas alianças já não são favoráveis. Esse livro, mais ou menos ali na metade, ele é um pouquinho mais arrastado do que o primeiro, tanto porque ele é bem maior, porque chega certo momento ali na metade do livro onde já explica mais ou menos a parte sobrenatural que eu tava muito curioso pra saber. É uma grande dúvida que esse povo tá morrendo por causa dos sonhos, lembra que eu falei pra vocês? Isso explica mais ou menos ali na metade, você já entende por quê, quem é o responsável por isso, como tá sendo feito isso, e os personagens ainda não sabem. Aí os personagens, eles ficam, tipo, perdidos pra cima e pra baixo tentando entender, mas você, leitor, já sabe. Então fica um pouco aquela coisa, tipo, vamos, gente, descobre logo porque eu já sei. Eu também sinto que a N.K. Jemisin tem um pouquinho de dificuldade com cena de ação. No primeiro livro e no segundo, no finalzinho, sempre tem uma guerra, assim, uma ceninha de batalha, e essa cena de batalha tem 3 páginas. Não chega a ser um capítulo inteiro. Eu senti um pouco que ela evita estender muito essas cenas de batalha, até porque não é o propósito. Eu sinto que a N.K. Jemisin é muito mais de construir personagens e universo e culturas do que ação em si, então não são livros cheios de ação, inclusive. E quando ela faz ação, é um pouquinho difícil de visualizar. É um pouquinho tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô perdido aqui. Mas tem uma batalha sobrenatural ali no final, uma coisa que se passa nesse reino dos sonhos. Gente, eu fiquei salivando, assim. É genial, é incrível, é muito bem pensada, todas as coisas se conectam, você entende porque o personagem teve todo aquele desenvolvimento pra chegar nesse ponto e acontecer essa coisa. É muito lindo, é muito triste também. Esse foi um livro que me arrancou lágrimas em alguns momentos, 2 ou 3 momentos desse livro. Eu me emocionei bastante com o que estava acontecendo e, nossa, essa parte final é 95 estrelas. Eu amei o desenvolvimento do Anna Holman com a Hanani, que são esses 2 personagens novos, eles vão se aproximar bastante nesse livro. Chegou até um negócio que eu não tava esperando ali, que é um mini romance. Mas fica também um recado pra vocês, importante ressaltar que esse livro tem algumas cenas de estupro, de abuso, e são bem pesadinhas, assim. Inclusive o efeito disso nas pessoas também tem umas descrições meio fortes, assim, meio pesadas. Então, recomendo cautela se você tem algum problema com esse tipo de gatilho. Gente, no geral, 5 estrelas. É só no favorito porque pra mim não foi 100% perfeito, não trouxe aquele sentimento de favoritado, mas foi muito, muito bom, incrível. Estou apaixonado por essa duologia. 5 estrelas. Vocês estão ouvindo o som do suspiro aliviado? Porque eu terminei Happy Place da Emily Henry e eu gostei bastante. Tô bem contente com essa leitura, me diverti horrores. Emily Henry ganhou um pontinho aí comigo, agora ela tá num saldo, digamos que positivo, porque os últimos 2 lançamentos dela pra mim foram bons. Book Lovers eu gostei mais do que esse aqui, tá? Esse aqui eu acho que ele ranqueia abaixo do Book Lovers, mas com certeza acima dos outros 2 mais antiguinhos dela que eu não curti tanto. Vamos lá, o que falar sobre esse livro? Eu li inclusive numa tacada só e eu ouvi junto com o audiobook. E quem narra o audiobook é a Julia Whelan, que é a autora do A Voz do Coração. E ela é muito boa porque ela faz... Nossa, ela tem muito sentimento na voz dela, a forma como ela narra, tipo, quando a personagem tá chorando, quando a personagem tá dando risada. Todo sentimento que tem nos diálogos, assim, ela transparece bastante na narração dela. Ela é simplesmente incrível, gente. A Happy Place vai falar sobre a Harriet e, na verdade, ela tá cercada ali de um grupo de amigos, né? Ela tem esses amigos há muitos anos, são esse tipo de amigo que já virou, tipo, parte da família, assim, que você vai na casa e abre a geladeira. O tipo de amigo que nada necessariamente vai abalar de fato a amizade pra acabar, assim, igual família mesmo. Você pode estar irritado por alguma coisa específica, mas é sua família, sabe? Então é mais ou menos essa relação que ela tem com os amigos. E eles sempre vão pra essa casa, pra variar, Emily Henry, vamos lá, né? Falando sobre temáticas de casa de veraneio, de campo, férias. Então, mais uma vez, ela bateu aí na teclinha da fórmula dela, que é fazer uma história que se passa num lugar de férias. Então, eles têm essa casa onde eles vão sempre, e essa casa é de uma das amigas dela, e o pai da amiga que é dono dessa casa, ele vai vender. Então, é a última vez delas ali passando juntas nesse lugar, que foi muito importante pra elas durante a adolescência, o crescimento delas, sabe? Elas têm muitas memórias em relação a esse lugar. E a nossa protagonista, Harriet, ela estava noiva de um cara chamado Win, e eles terminaram, você não sabe por quê, você só vai descobrir lá pra frente, e eles não contaram isso pra ninguém. Então, ninguém dos amigos sabe que eles de fato terminaram, todo mundo acha que eles estão juntos ainda.
ainda. E quando ela chega lá, ela se depara com o Win, que ele foi convidado, ele tá lá de surpresa. E eles precisam fingir que eles ainda estão juntos, porque eles não contaram pros amigos. Então, eles precisam fazer esse fake dating aí, fingir que eles estão no relacionamento ainda. E, obviamente, enquanto eles estão fingindo, os sentimentos vão ressurgir. Eles vão começar a contar sobre o que aconteceu no passado. O livro não necessariamente intercalado, mas ele tem alguns capítulos de flashback, onde a gente vai acompanhar quando eles se conheceram e como foi os primeiros momentos dele, até chegar de fato no motivo deles terem terminado. Essa estrutura dessa história, essa sinopse no geral, parece muito com Amor e Outras Coisas. Acho que esse é o título do livro, da Christina Lauren. Eu vou colocar vocês aqui, porque tá doendo minha mão já. Uma coisa que a Emily Henry faz muito bem, eu adorei isso em Book Lovers, é o gracejo. O banter entre os personagens. Então, a dinâmica entre eles, sabe? Os diálogos, essa coisa de um irritar o outro, as conversas sagazes entre eles, o senso de humor. Então, mais uma vez, assim como Book Lovers, foi um livro que eu ri demais, tem muitos momentos cômicos, você lê sorrindo, tem algumas cenas, assim, que são tão boas que você quer rasgar, assim, a sua mandíbula. Porque, sabe aquele livro, quando você lê uma cena muito boa e você quer imediatamente contar ela pra alguém, você quer comentar, você quer surtar com outra pessoa, mas aí não tem ninguém ao seu redor pra conversar sobre esse livro. Eu tava assim, tipo, eu li uma cena muito incrível, daí eu ficava, eu quero muito surtar com alguém, e não tinha ninguém, né? Enfim. Eu fiquei super intrigado na dualidade que os pontos de vista trazem. Então, no presente, eles não estão tão mais próximos, eles terminaram, tá essa tensão entre eles. E no passado, quando eles se conhecem, a química entre eles é tão grande que você não consegue imaginar o que pode ter acontecido pra eles se separarem. E o trajeto da história pra chegar nisso e contar pra você é muito bem construído. Eu acho que a motivação, no final das contas, foi excelente. Não é aquela motivação bestinha, não é uma motivação de filme de comédia romântica, sabe? Eu achei tudo o que aconteceu com eles no passado, eles se separarem, toda a questão dela com o trabalho dela e ele com as inseguranças dele, tudo isso foi, assim, parece que eu tava lendo sobre qualquer pessoa que pode existir de verdade, sabe? São coisas que aconteceram com eles que poderia acontecer com qualquer um. É tão real que eu acho que muita gente vai se relacionar, inclusive, principalmente porque parte do tempo ali, eles acabam se relacionando à distância, então tem bastante dessa temática também. O que eu não curti tanto assim foi os personagens secundários. Então a gente tem esse grupo de amigos e eu achei que eles são muito, tipo, pessoas ricas privilegiadas fazendo riquices. Eu achei, principalmente as amigas dela, muito loirodonto, assim. Então eu não consegui me importar muito, porque era uns problemão, sabe? Igual aquele meme da Eliana, que perdeu o celular dentro da casa dela e ela não conseguia achar o celular, teve que comprar outro. É tipo um problemão assim, sabe? Então eu achava as partes com os amigos um pouquinho chato, até metade do livro mais ou menos. Depois da metade eu consegui gostar um pouquinho mais, mas o que brilhou pra mim realmente foi a interação entre a Harriet e o Win. Então depois da metade pra frente eles começam a ter muitas cenas exclusivas deles juntos, só os dois, sabe? Daí fica bem bacana. Chega um certo momento que a gente conhece a família de ambos e essas questões da família também são muito legais. A Emily Henry é conhecida já por não fazer só um romance, mas ela sempre coloca uns dramas juntos, sabe? Umas coisas de família, assim, umas coisas meio tristes, depressivas. E aqui a temática que ela vai abordar vai ser sobre pais distantes, sobre pais que, tipo, estão juntos, mas eles não se amam mais. E isso é algo que vai afetar bastante a própria construção da personagem, de ela acreditar que essa é a forma de amar, sabe? Que eventualmente você vai parar de gostar daquela pessoa e você só vai ficar com ela porque é conveniente. Então ela tem muito dessa insegurança, ela debate muito sobre isso com o Win, e é bem legal essas discussões. Tem uns momentos muito emocionantes, momentos tristes, momentos que eu chorei. A carga emocional que ela trouxe pra essa história é surreal, é diferente de todos os outros que ela já escreveu. E, inclusive, no audiobook, nossa, tem uma cena, acho que eles estão num parque de diversão, né? Eles estão num festival lá que tá tendo na cidade, e daí ela tá meio chapada, e eles começam a discutir sobre o que deu errado, sobre a vida, sobre gostar um do outro ainda. A narração da Julia Wheeler nessa parte, tem uma parte que ela tá chorando, e ela começa a gritar chorando, e ela faz isso no audiobook, eu senti no coração, a dor no meu coração, a dor que a personagem tava sentindo naquela hora, sabe? Foi muito impactante, eu gostei bastante. Enfim, fora esses momentos que eu fiquei meio entediado na história, no geral foi uma história muito legal. É bem melancólico, é bem triste, é o mais pesado de todos que ela já escreveu, emocionalmente falando, né? E o conflito não é conflito de final de livro de comédia romântica, é um conflito muito palpável, muito bem escrito e muito bem feito. E é isto. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Como eu disse pra vocês, ele ranqueia abaixo de Book Lovers, de Loucos por Livros, né? Como ficou o livro em português. Vou manter esse livro, não vou dar ele embora, eu gostei bastante e eu super recomendo. Vamos falar sobre Corações Partidos, Perdidos, já nem lembro mais. Corações Perdidos. Gostei não, hein? Na verdade, assim, eu gostei mais do que
o Pequenos Incêndios por Toda Parte. Esse aqui, pelo menos, eu consegui suportar ler o livro, assim, tipo, tiveram alguns momentos interessantes, mas, no geral, não funcionou pra mim, eu achei o livro um pouco chato. Esse livro é uma distopia, e nesse universo, as pessoas vivem debaixo de um regime ali, de um governo totalitário, é uma ditadura, né, obviamente, e esse governo acabou surgindo depois de uma grande crise econômica, no geral, assim, e teve muita instabilidade no país, e tava ocorrendo bastante violência, e o governo dos Estados Unidos, então, criou leis para preservar a cultura norte-americana. Então eles são muito rigorosos para que as pessoas sigam essa cultura. E essas leis são uma grande fachada, na verdade, para um preconceito contra os chineses. Então, basicamente, a gente vê bastante durante a história como os chineses ali, principalmente em Nova York, estão sendo oprimidos, e as pessoas, tipo, se entra um chinês numa lanchonete, o dono se recusa a vender, sabe? E você não pode falar mandarim, cantonês e nenhuma outra língua oriental, senão você já é suspeito ali pela polícia, sabe? E também muitas outras regras para manter uma paz, assim. Tem uma cena, por exemplo, que um vizinho ouve o cara derrubar uma panela dentro de casa e falar um palavrão. Aí, em 15 minutos, já aparece uma polícia lá na casa do cara, tipo, você tá falando palavrão na frente do seu filho, então você é uma má influência pro seu filho, então o governo, por qualquer coisinha, assim, mínima, já pode pegar o teu filho e levar embora e mandar pra outra família, né? E todo mundo que se opõe, obviamente, a essa legislação também não se dá bem com o governo, obviamente. E a gente vai acompanhar um rapaz chamado Birdie, que na verdade o nome dele é Noah, Birdie é um apelido, e a mãe dele desapareceu. A gente descobre isso no começo da história e ele não sabe pra onde ela foi, o que tá acontecendo com ela. Já faz alguns anos que ela foi embora e sumiu. E ele vai atrás dela, ele começa a receber algumas pistas. Ele recebe uma carta com alguns desenhos da mãe. Aí essa carta leva à biblioteca. Nessa biblioteca ele encontra um livro, que depois ele encontra um bilhete, que depois ele encontra não sei o quê. E tudo isso são pistas que a mãe foi deixando através de amigos, através de pessoas que estão ajudando ela ali nessa rebelião, pra conseguir chegar até o filho e ele ir atrás dela. A gente tem esse universo distópico, então ao mesmo tempo a gente tem os rebeldes. Então a gente tem um grupo de pessoas que começa a fazer furdunço e começa a causar nas ruas, assim. Eles fazem alguns atos pra mostrar que eles estão ali, que eles estão contra o governo. Então eles deixam um coração, assim, um desenho, uma pichação, uma pintura, e eles escrevem sobre os corações perdidos, que é o título do livro, né? Enfim, é um livro de distopia do governo totalitário com rebeldes e o menino vai procurar a mãe. Resumindo, toda a sinopse, tudo que eu contei pra vocês dá pra resumir assim. Justamente porque ele é um livro muito básico, muito simples de distopia, é a fórmula de distopia que a gente viu 200 mil vezes, só que escrito pela Celeste Ng. Ou seja, escrito de forma que fique um pouquinho mais descritiva, aquela coisa mais drama, só que na verdade é uma história bem básica mesmo. De início eu já não estava achando interessante o suficiente, eu já estava achando uma execução bem morna, e em alguns momentos eu fiquei um pouquinho mais empolgado, alguns momentos eu me interessava um pouquinho mais pra história, mas no geral o livro pra mim foi meio morno mesmo. Uma coisa que eu curti é que a forma como a Celeste escreve consegue construir um universo frio. Então, a opressão que os personagens estão sentindo nessa realidade, você como leitor, eventualmente você sente um pouco dessa opressão. Parece que você que tá preso dentro dessa coisa totalitária, sabe? Isso é muito bacana. Eu gostei no momento em que o protagonista estava atrás das pistas da mãe, então ele vai na biblioteca, aí tem, tipo, pessoas que querem ajudar ele, mas elas não podem falar muito porque tem câmera, porque estão escutando, aí eles têm que se esconder, achar alguma forma de se comunicar. Só que daí, isso é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, o rumo da jornada do protagonista toma outra, porque ele alcança alguns objetivos, e daí fica muito chato. Eu gostei da primeira parte do livro e depois ficou um porre, ficou muito maçante. Eu não achei que esse livro tem personagens muito profundos, eu achei que todo mundo era, tipo, básico do básico. Não tem nada muito específico nesse livro que eu fiquei, tipo, assim, sabe? Na segunda parte, aí tá o pulo do gato. Eu acho que a Celeste Ng deu uma enganada, sabe? Porque no começo não parecia nada com Pequenos Incêndios por Toda Parte, porque tava até fluido, tava rapidinho, não tava aqueles textão dela descrevendo eternamente, falando coisas. Aí na segunda parte, a gente vai aprender um pouquinho mais da vida da mãe. Ai, gente, pra quê? Aí ela fica e fala da vida da mãe, quando ela era jovem, quando ela conheceu o marido, quando não sei o que. Aí vira aquela divagação de Pequenos Incêndios por Toda Parte. E foi aí que eu me perdi na história, foi aí que eu já tava, assim, tipo, pulando o parágrafo pra terminar logo. Achei nada demais, assim, sabe? Foi um livro ok, foi um livro que foi legal reviver uma experiência de distopia, faz muito tempo que eu não li esse gênero, então sempre amo. Mas eu acho que a execução foi super qualquer coisa, foi um livro muito morno, um livro chato, um livro que não acontece nada e que não tem uma grande mensagem, assim, que vale a pena. Então, no final das contas, eu dei 3 estrelas, mas assim, eu acho que vai ser um 2,5, um 2,75. E essa foi a última leitura pra gente terminar, pra encerrar esse vlog com chave de bosta.
Tava muito bom pra ser verdade, gente, não é possível. Obrigado, Celeste Ng, por nada. Mas assim, gostei muito da experiência. Na verdade, foi um resultado, um saldo positivo desse vídeo, porque agora tenho o N.K. Jemisin e Emily Henry como duas autoras que eu não vou evitar no futuro. São autoras que eu quero dar novas oportunidades, futuros lançamentos vou ler. As duas, inclusive, têm outros livros que já estão lançados que eu não li ainda, pode ser que eu leia eles no futuro. E eu gostei muito da duologia do Dream Blood e adorei Happy Place também. Esses aí com certeza subiram no meu rankingzinho. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado nesse vídeo. Deixa aqui embaixo pra mim alguma autora que vocês têm medo de ler porque no passado vocês não gostaram, mas vocês pensam no futuro dar uma segunda chance. Comenta aí que eu vou adorar saber. Se você quer apoiar o meu trabalho, você pode se tornar um membro desse canal. Então você assinando, você recebe conteúdo extra, você recebe vídeos adiantados, você tá por dentro de todos os projetos que eu tô fazendo. Eu tô no momento gravando 3 ou 4 vídeos e projetos ao mesmo tempo e 3 ou 4 tibiares que estão acontecendo simultâneos. O pessoal do Catarse já tá por dentro, todo mundo já sabe os próximos vídeos que vão sair. A gente tem leitura conjunta, a gente tem grupinho no WhatsApp, tem várias outras coisas muito bacanas, é uma grande comunidade literária. Se você quer ter um contato mais próximo comigo fora aqui dos vídeos, tá bom? É uma forma de você super ajudar meu canal a continuar existindo também, e você pode sempre comprar pelos meus links quando você for comprar pela Amazon, pela estante virtual, fica tudo aqui embaixo, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!